Olá, tem um assunto recorrente na mídia: a reforma tributária. Você sabe o que é isso? O que pode afetar a vida do país e a sua vida? Você vai pagar menos ou mais impostos? Quem ganha e quem perde com a tal reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional? Esse é o assunto do Nossa República desta semana e eu converso com o professor doutor Fábio D'Áquila, auditor da Secretaria do Tesouro Nacional, que vem acompanhando essa tramitação da PEC 110, que trata desse assunto tão relevante para todos nós. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo sobre um assunto tão importante que é a reforma tributária. Eu que agradeço, Mauro. Poxa, obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar para a sua audiência e para os seus espectadores sobre um tema que interessa muita gente, né? Tem muitas dúvidas no ar ainda, muita coisa legal para a gente poder explicar para o pessoal. Eu, na abertura, já questionava se essa reforma, se as pessoas conhecem a reforma, sabem do que se trata. E eu queria que o senhor explicasse o que é exatamente esta reforma tributária. Parece que há dois ou três projetos, duas PECs tramitando, né? Como é que é essa situação para que a gente possa contextualizar para quem nos assiste? Bom, assim, um resumo geral é o seguinte, né? Já tem há vários anos que isso está em discussão no parlamento, está em discussão no Congresso e tudo mais. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, né, é um senso comum, assim, todo mundo fala e critica o nosso sistema tributário, né, que é um sistema muito confuso, um sistema muito complexo, um sistema que a gente gasta muito tempo, muitas horas para entender o que fazer, entender o que pagar, e mesmo assim, às vezes a gente erra, né, e tudo mais. Então, assim, o que tem principal de proposta no ar hoje, né, são duas PECs de 2019 que já foram extensamente discutidas no parlamento, mas devido às eleições e tal, mudou, trocou, né, deputados, senadores mudaram de posição, e agora, no início do ano, né, o governo está apostando numa reforma tributária para que ele possa simplificar o sistema, né, gerar um sistema mais simples, mais fácil de trabalhar, e a expectativa é que isso gere crescimento econômico e tudo mais, né? São duas propostas iniciais. Uma é a PEC 45, que iniciou lá no Senado, de autoria do Baleia Rossi, do deputado Baleia Rossi, certo? E a PEC 110, que é uma PEC também que entrou na Câmara e ela é e ela é uma PEC que também traz ideias de simplificação tributária, certo? Então, basicamente, as duas PECs elas versam de quase a mesma coisa. Tem algumas diferenças, certo? Mas hoje elas já estão numa convergência bacana, interessante. Elas já estão discutidas no âmbito do GT da reforma tributária hoje no Congresso de uma forma comum, digamos assim, né? Quase que congregadas, tá? E as PECs elas dizem respeito a uma grande simplificação tributária. Como que seria isso? Você tiraria cinco impostos, né? São cinco impostos que são os principais aí do Brasil hoje, né? O ISS, o ICMS, o PIS, COFINS, IPI, né? Todos esses cinco aí, eles são impostos que seriam extintos a priori, tá? Todos os impostos ali, todos não, mas quase todos os impostos sobre os produtos, né? Sobre bens e serviços. Isso seria substituído, aí tem uma divisão, né? No âmbito da PEC 45 seria um imposto somente, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, um imposto sobre o valor agregado, tá certo? E na PEC 110 você teria ali dois impostos, mas que seria mais ou menos a mesma coisa, né? Um IBS, que seria a congregação ali principalmente do ISS e do ICMS, e uma outra contribuição, que seria CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que congregaria PIS e COFINS. Tá? O IPI seria extinto e você criaria um imposto seletivo, né? Que é um imposto só sobre aqueles bens que você quer evitar o consumo, por exemplo, bebidas alcoólicas, tabaco e tudo mais, certo? Então, isso seria o centro da substituição dos tributos. E esse tributo seria de uma forma muito mais simples, de um cálculo muito mais simples, de uma incidência ampla.
todo e qualquer bem e serviço você pagaria lá o IBS. Não seria mais essa confusão de diversos tributos e você tem que pagar um pouco de um pouco de outro e tudo mais, entendeu? Uma grande simplificação tanto no pagamento quanto na legislação, tá? Agora, professor, antes da gente avançar um pouquinho mais, eu queria perguntar o seguinte. O senhor está falando que estão juntando impostos estaduais com impostos federais, talvez até algum imposto municipal, que é o ISS-QE, Imposto sobre Serviço. Como é que isso vai funcionar na prática? Porque assim, separado, cada um cuidando do seu, já é complicado. Imagina juntando tudo, e isso provavelmente alguém vai perder, alguém vai ganhar. Como é que o senhor avalia essa questão? Então, assim, a ideia das PECs é a seguinte: você vai ter um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser uma pilha. Assim, né? Você vai ter uma parte que é de competência da União, a União vai definir a alíquota dela. Então, outra parte vai ser o seu Estado. O Estado vai definir a sua alíquota. Né? Você está em que estado agora, Mauro? Qual é o seu estado? Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Então, o estado do Mato Grosso, ele vai definir a alíquota dele, certo? E cada estado vai ter a sua competência tributária, vai definir a sua alíquota, tá? E aí, o seu município, por exemplo, não sei qual município você está, mas o seu município, ele vai ali também definir a competência dele de tributo. Cada um define a sua alíquota. Então, vamos supor, por exemplo, a União cobra ali 15%, o Estado cobra 8%, o município cobra 2%, suponha. Um total de 25% de imposto sobre valor adicionado, certo? Então, esse imposto único, ele vai ser cobrado sobre todos os bens e serviços que tiverem aí no seu município, certo? Você está sobre a jurisdição da União, sobre a jurisdição do Estado do Mato Grosso e sobre a jurisdição do seu município. Então, dentro desse município, todos os bens e serviços, sejam quais for, né, eles vão ser cobrados por esse imposto único, o IBS, certo? Essa seria a ideia para você manter as competências tributárias dos entes e ainda ter uma arrecadação, digamos, uniforme, com legislação uniforme, né? O grande problema é que hoje você tem uma série de legislações, cada produto tem a sua incidência tributária diferente, né? E acontece, inclusive, até situações emblemáticas, por exemplo, que é igual o sonho de valsa, por exemplo, que era, né, era um bombom, mas ele foi mudado a embalagem e ele se classifica hoje como um biscoito, né, um biscoito wafer com cobertura de chocolate. É o mesmo bombom, mas ele fez essa classificação para zerar o valor do IPI, por exemplo, né, que antes o IPI sobre chocolate é mais caro, entende? Cheio de truques, né? Para baixar essa carga tributária, o empresariado acaba tendo que se virar nos 30 para encontrar um caminho mais econômico. Mas eu queria lhe perguntar, porque assim, a gente estava falando sobre os tributos municipais, essa divisão que vai ter que ter, cada ente federado vai ter que definir, né? Essa situação pode levar a um aumento da carga tributária ou se mantém a mesma carga tributária ou tem a expectativa de redução dos valores pagos pelo contribuinte? Assim, o discurso do governo, o discurso do próprio Bernard Api, que é o secretário especial que está cuidando dessa parte da reforma tributária, é um discurso que ele não quer aumentar a carga tributária, certo? A vontade não é aumentar a carga tributária. Porém, se você for analisar as entrelinhas da reforma, há sim muitas críticas, certo? Há vários estudiosos que defendem não uma ideia de que de imediato a carga tributária vai aumentar, mas um certo ceticismo com relação a essa promessa de que não vai aumentar os tributos. Por quê? Porque basicamente o governo, né, até com esse novo marco fiscal que ele soltou agora na semana passada, né, a gente pode perceber que o governo quer aumentar suas despesas, ele tem promessas ali do novo marco fiscal de aumentar o valor do Bolsa Família, de aumentar vários programas sociais, valores e tudo mais, e para isso você precisa de arrecadação, né? Então, dentro do próprio marco fiscal, o centro dele muda, né? Antes era o teto de gastos, que olhava muito para o gasto, e agora o novo marco, ele pensa muito na receita. Então, o governo está trazendo uma questão clara de que ele quer aumentar a sua receita, né? E para aumentar a receita, muitas vezes você lança mão, claro, de medidas de aumento da carga tributária.
né? Então, assim, para resumir o papo, o PNAP, ele promete o seguinte, que quando você iniciar a reforma, os municípios eles vão ter um período longo de transição e nessa transição eles vão definir o que a gente chama de alíquota base. Essa alíquota base é uma alíquota do novo imposto, de forma que, com essa alíquota do novo imposto, você mantenha a arrecadação para os entes nos níveis atuais, certo? Se você definir essa alíquota base em algum momento, vai ter ajustes durante o tempo, né? Ajustes na alíquota, vai subir, descer, tudo mais e tal. Chegou numa alíquota base que você manteve ali a arrecadação dos entes, ou seja, isso seria, em tese, uma manutenção da carga tributária, você não vai diminuir nem aumentar, né? Tudo bem, segue o sistema dessa forma. Porém, essa definição toda de alíquota base, de como que vai ser, os períodos de transição de alíquota e etc., e qual vai ser essa alíquota adotada, isso vai ficar para depois, para a lei complementar. E nisso está o ceticismo da academia, dos estudiosos e etc., porque pode ser que lá na frente o governo simplesmente coloque um aumento dessa alíquota com o objetivo de arrecadar mais e de utilizar, de lançar mão dessa janela que ele tem no novo marco fiscal, caso ele passe, para aumentar as despesas também. Professor, uma das coisas que a Constituição estabelece é que é certa autonomia dos entes federados, sobretudo dos estados, né, para legislar sobre algumas questões, como o caso dos tributos locais. Nós temos aqui em Mato Grosso um fundo que, embora tenha o nome de fundo, é um tributo, né, que é um fundo de transporte e habitação, e, aliás, é um fundo extremamente positivo, porque ele retira dinheiro de um setor que fatura muito, que é o agronegócio, né, que é a produção agrícola de exportação, etc., que é afetada já pela Lei Candir, de uma forma negativa para o Estado, né? Eu digo assim, sob o ponto de vista da arrecadação, não sob o ponto de vista do desenvolvimento. E esse tipo de imposto, será que vai sumir? Vai ter que desaparecer? Porque esse FETAB, por exemplo, ele tem um fim específico, que é estradas, né, a pavimentação de rodovia, enfim, é um dinheiro que tem permitido com que Mato Grosso invista muitíssimo na sua malha viária, na construção de pontes, além do dinheiro do Caixa Único do Estado está irrigando esses investimentos, 15% da arrecadação do lucro líquido do Estado, da arrecadação líquida do Estado, está sendo usado hoje para investimento, que é um volume de dinheiro absurdo que nunca aconteceu na história de Mato Grosso. E isso tem permitido obras em todo o território estadual, com rodovias, com pontes, com escolas, com segurança pública, enfim, tem uma série de situações que tem ajudado. E eu quero saber o seguinte, esse imposto, essa mudança pode eliminar a existência de outros impostos estaduais? Não, a priori não. Assim, as PECs hoje elas dizem respeito à substituição daqueles 5 impostos que eu falei. ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, certo? O resto, né, tem vários outros tributos, contribuições, etc., que não estão dentro do escopo da PEC. Então, por exemplo, pelo menos de começo, né, a agenda do governo é tratar só de impostos sobre o consumo, né, essas PECs elas estão dizendo respeito a impostos sobre o consumo. Então, por exemplo, imposto de renda, ITCMD, vários outros, ITBI, outros impostos por aí afora, IPVA, IPTU, tudo mais, esses impostos estão todos fora do escopo da reforma. Tá? Então, a priori, esses aí não vão mudar nada e continua normal com as competências que já são dos estados, dos municípios e tudo mais. Beleza? Isso aí não muda nada. Outras contribuições e fundos, como o fundo que você está citando, também não tem nenhum tipo de mudança. Se ele for mantido ali pelo Estado, e o Estado tiver esse interesse em mantê-lo, porque está sendo legal, está sendo bom para as obras e tal, bom para as estradas e tudo mais, pode ser que ele seja mantido, sem problema nenhum, né? Agora, é claro que há um outro debate muito relevante, principalmente para o Mato Grosso, que é um estado muito forte no agro, que é a questão do aumento da carga tributária sobre o agro. Né? O setor de agro ele tá sendo um dos setores que está se colocando mais contra a reforma hoje. Por quê? Porque esse imposto é um imposto uniforme, o IBS é uniforme. Então,
um imposto na casa ali de 25%, por exemplo, ele é um imposto relativamente baixo para a indústria, porque tem vários produtos industrializados que têm muito mais do que isso de carga tributária, 30%, 40%, 50%, até 100% de carga tributária, certo? Mas o agro, em geral, ele já tem muitas isenções tributárias. E por ele ter essas isenções, muitas vezes ele tem uma carga tributária muito abaixo de 25%. Às vezes você tem uma carga ali de 10%, de 15% e tudo mais. E a avaliação dos representantes do setor do agro é que, se a reforma passar, você vai ter um aumento dos tributos sobre o agro. Então, assim, tem um debate do seguinte: legalmente a gente pode manter o fundo, pode manter o que você está citando, Mauro, sem nenhum problema. Mas pode ser que, se o agro for sobretaxado nessa reforma, ele reclame que, poxa, já estamos sendo taxados desse lado aqui, então vamos diminuir outro lado da taxação e tudo mais. Pode ser que o fundo se torne pesado para os bolsos desse pessoal. Então, assim, há um certo... Legalmente não há nenhum problema, mas há um certo receio de como que essa reforma vai gerar de resultados para o agro, tá? Professor, a gente falava do agro e da preocupação do agro em ter um aumento de carga tributária por conta de perder alguns benefícios, algumas isenções que são próprias da área, né? Mas esse problema ainda é muito maior se você considerar os estados, se considerar a situação de cada estado. Por exemplo, tem uma crítica muito recorrente que é dizer assim: olha, o Brasil tem um problema porque ele taxa o consumo e isso prejudica os mais pobres, né? E agora se ouve a conversa de que vai se taxar no destino. Eu produzo aqui, vendo para São Paulo, aí vai taxar de São Paulo, e São Paulo é que vai ficar com essa receita, vai recolher esse dinheiro, e não o estado de Mato Grosso. Como é que o senhor vê esse cenário, que me parece bastante preocupante e que pode provocar um enorme desequilíbrio, ainda maior um desequilíbrio entre os estados, entre os municípios? Como é que isso, o senhor enxerga isso? Existe mesmo esse risco? Sim, existe esse risco, principalmente no curto prazo, tá? Por quê? Essa questão da tributação no destino é algo que está tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, e não é uma novidade, mundialmente falando, da questão de imposto, tá? A grande maioria dos países do mundo, certo? 80%, mais de 80% dos países desenvolvidos do mundo, eles adotam um modelo muito semelhante, que é um imposto sobre o valor agregado, que é incidente sobre uma base ampla de bens e serviços, tá? E esse imposto, ele tem essa característica da cobrança no destino, certo? Ou seja, eu vou produzir, por exemplo, eu estou aqui em Brasília, né? Eu produzo um produto aqui em Brasília, a incidência tributária, ela não ocorre aqui, certo? Vamos supor que eu produzo alguma coisa e eu vendo para você aí no Mato Grosso, né? Aí no Mato Grosso, quando você, como consumidor final, comprar o produto, né? Esse produto, nesse momento, vai ter a incidência do imposto. E aí o imposto vai ser arrecadado pelo Mato Grosso, não vai ser arrecadado pelo DF, que é onde eu estou, certo? Essa lógica é a lógica mais comum dos países do mundo, tá? E ela é comprovada, não é comprovada, mas assim, tem vários estudos que dizem que ela é positiva, sim, para a eficiência econômica a longo prazo, certo? A longo prazo. Mas no curto prazo nós temos vários desafios, certo? E um dos desafios é o seguinte: se você coloca uma alíquota fixa para todos os bens e serviços, não há espaço para isenção fiscal. Não há espaço para aquela famosa guerra fiscal, que você concede uma isenção para uma empresa operar no seu território, né? E aí ela está lá funcionando. Às vezes tem municípios pequenos, muitas vezes, que eles dão uma isenção para uma empresa específica, e essa empresa é 50% dos empregos da região, né? Ela tem uma quantidade de vagas de emprego ali que emprega todo mundo da cidade, entendeu? E aí o que acontece? Se eventualmente você passa uma reforma que acaba com essa lógica da isenção fiscal, né? Você vai ter que cobrar um imposto fixo ali sobre todos os bens e serviços, essas empresas vão perder o seu privilégio tributário. E perdendo o privilégio tributário, é muito lógico a gente pensar, imaginar, que as empresas migrem para áreas que têm uma melhor estrutura logística,
que consiga escoar o produto mais fácil, que tenha também mão de obra mais qualificada, abundante e tudo mais. E aí qual é a lógica principal? Boa parte das empresas do Brasil, indústria principalmente, vão migrar para os grandes centros, para São Paulo, para a região sudeste ali, que é onde tem o maior polo industrial do Brasil. Né? Você não vai topar ficar em regiões que a condição de transporte é pior, que é longe de tudo e tudo mais, porque você não tem mais aquele privilégio tributário. Isso vai provocar, no curto prazo, um grande desequilíbrio regional, né? Porque vão ter, com certeza, regiões que vão perder aquela única indústria grande que tem lá, e você vai ter, no curto prazo, um percentual gigante de desemprego nessas áreas. Certo? E aí você vai ter, claro, que redesenvolver ali, pensar soluções para que você identifique a sua capacidade local e gerar emprego nisso, porque essas empresas vão sair. Né? E aí, o que eu sempre falo em toda palestra, entrevista que eu participo, é que o essencial é você pensar em mecanismos de desenvolvimento regional. Então, assim, tem até na PEC 110 tem uma ideia de um fundo de desenvolvimento regional que ele vai ser a arrecadação de 3% do IBS, e falando de 3%, parece pouco dinheiro, mas é muito dinheiro, tá? E esse fundo, ele vai investir em infraestrutura, em condições ali para as regiões mais carentes. Só que a gente sabe que o investimento em infraestrutura, muitas vezes, ele retorna em 5, em 10, em 15, em 20 anos, né? Então, no curto prazo, vai ser um desafio grande. Alguns municípios grandes produtores vão perder muita arrecadação, porque eles vão produzir e vão vender para fora. Lá fora é que o pessoal vai arrecadar. Né? E municípios que são grandes consumidores, que têm um mercado consumidor muito forte, pode ser que ele se dê bem, pode ser até que ele arrecade mais, porque o imposto no destino, ele vai arrecadar tudo ali no destino, independentemente dele ser o produtor dos produtos. Entendeu? Professor, no caso específico de Mato Grosso, você tem um estado com uma população pequena, um estado com território gigante, é o maior produtor de fibras e grãos do país, é também o maior rebanho bovino do país, com mais de 30 milhões de cabeças. Enfim, tem uma condição na área do agro muito forte, mas uma população pequena que consome coisas de fora, produtos de supermercado, de higiene, etc. A industrialização aqui é muito ligada ao agro. Então, nós temos, por exemplo, a parte de etanol de milho, com várias plantas produzindo etanol de milho em condições muito importantes por conta da produção ser aqui. Mas nós também vivemos um problema sério de logística, porque estamos longe dos grandes centros, né? Então, nós somos afetados pela questão do fim da guerra fiscal, de um lado, por não ter uma indústria, por comprar pouco, mas uma população pequena. Eu não sei até que ponto isso vai se reverter em arrecadação para o Estado. Né? Há uma estimativa aqui, já preliminar, de algo em torno de 30% de perda de arrecadação com a reforma tributária, 110 ou 45, enfim, com a questão da tributação no destino. Como é que se resolve isso? Você está falando, olha, e Mato Grosso é um estado em desenvolvimento, é um estado muito rico, mas está em desenvolvimento. Né? A agroindústria está se implantando agora. Né? Nós não temos indústria de componentes, etc. Nossa indústria é frigorífica, de produtos semi-manufaturados, de exportação. Né? Enfim, como é que o senhor avalia o caso específico de Mato Grosso? Isso sem entrar no mérito das cidades, que vão sofrer muito, com certeza, com essa dificuldade. Assim, eu acho que, no caso do Mato Grosso, primeiro, tem algumas coisas que ele pode ganhar e tem muitas coisas que ele pode perder. Então, assim, vamos pensar em alguns cenários. Né? É claro que a gente não pode cravar como vai ser, porque é isso. A PEC está sendo discutida agora, então tem alguns dispositivos que provavelmente não vão passar. Tá? E aí é bom a gente ficar atento e entender quais são as coisas que podem gerar um benefício e quais coisas que podem gerar um prejuízo ali para o Estado. Né? A primeira coisa é a arrecadação do Estado em si. Né? O Estado, claro que ele, por exemplo,
né? No momento que você, do agro aí, vende produtos, commodities, etc., para outros estados, né? Você tem as regras ali de arrecadação de ICMS, por exemplo, que provavelmente é uma grande receita para o estado, né? Então, assim, você vai ter, claro, prejuízos ali para a receita do estado. Pensando nisso, a reforma fala de uma transição gradual, muito lenta, né, em alguns cenários, durando ali 50 anos, né, para você manter a receita tributária do Estado constante, né, o governo garantir a receita tributária do Estado, porque o Estado precisa fazer os seus programas, precisa bancar escola, hospital, enfim, todas as coisas. Né? Tem uma ideia de transição, mas o prognóstico em termos de arrecadação para o Estado não é positivo, certo? Outra coisa é assim, que a reforma ela prevê uma compensação tributária ampla. Como assim? Né? Para você, às vezes, criar gado, para você plantar e etc., você precisa de insumos de produção, insumos, né? Comprar defensiva agrícola, comprar vacina, comprar ração, enfim. Há hoje algumas isenções específicas para produtores, certo? Mas a compensação tributária depois da reforma ela é ampla, certo? Ou seja, se você pagar imposto nos seus insumos, você pode deduzir, né, dos impostos que você pagou, dos impostos a pagar integralmente, tá? Há esse dispositivo. Então, por esse lado, pode ser que da forma como passar essa compensação tributária, de repente, empresas grandes produtoras, grandes exportadoras, etc., né, elas podem fazer uma ampla compensação tributária e, dependendo do caso, você não é penalizado por esse tributo mais alto, porque você desconta tudo dos insumos que você compra. Né? Hoje em dia, o Brasil tem muito insumo com imposto por dentro, que a gente chama, né? Que você compra um insumo pelo produto pelo preço cheio, e dentro daquele preço já tem um monte de imposto ali, né? Principalmente se você comprar coisa importada, né? Coisa importada tem incidência tributária de praticamente todos os tributos e é uma incidência cumulativa, inclusive, dependendo do caso. Né? Então, assim, por esse lado, é ainda uma incógnita, mas pode ser até que o Estado se beneficie. Agora, por outro lado, realmente, essa questão do IBS ser fixo, ser uma tarifa única para todos os produtos, com certeza a carga tributária em geral vai aumentar, provavelmente ela vai aumentar sobre o agro. Né? Então, essa carga tributária aumentando, você não tendo mais isenções específicas, pode ser sim que no final das contas você tenha que pagar um imposto mais alto. Pode ser um imposto mais alto, mas em compensação ele vai ser mais simples e você tem como fazer compensação. O que eu acho no fim das contas? Que o Mato Grosso, como um grande produtor que é e grande consumidor que não é, né, não é um grande consumidor, pode ser sim que ele se prejudique com relação, não é uma questão de prejuízo, ele vai ter uma incidência tributária mais alta. Né, e aí pode ser que isso prejudique o mercado consumidor local no curto prazo. Tá? Agora, vamos pensar outra coisa, né? Por que essa reforma tem muitos estudos que beneficiam no longo prazo? Porque no longo prazo você vai ter uma conformação do território brasileiro que muitas outras regiões vão crescer e elas vão comprar mais. E comprando mais, compram mais também do Mato Grosso. Então, no longo prazo, a tendência é que a questão se estabilize um pouco. Tá? O drama mesmo é como lidar e o que fazer no curto prazo. O senhor já deu um panorama aí de quem ganha, quem perde, e uma das dificuldades que a gente percebe, em se tratando de Mato Grosso, é a possibilidade de você perder a capacidade de atrair indústrias, né? Tendo em vista que você está num estado longe dos grandes centros consumidores, com uma logística mais difícil, né? Embora melhorou muito nos últimos anos, mas você está aí, né, a 1.600 quilômetros de São Paulo, enfim, só para dar uma base aqui das dificuldades. Como é que chover, como é que se resolve essa coisa para que a gente não tenha bolsões de subdesenvolvimento no país, como já existe hoje em muitas regiões do Brasil, um desenvolvimento perto do zero, com muita fome, com muita miséria, porque não há geração de emprego, não há geração de renda, justamente por conta dessas dificuldades. Olha, assim, uma das maiores críticas à reforma atual é essa questão que eu falei há pouco do desenvolvimento regional. Né? Então,
é extremamente necessário. E eu acho que a gente tem que pegar no pé mesmo dos governantes, deixar claro o seguinte: tem que ter regras muito mais detalhadas e muito mais específicas com relação ao desenvolvimento regional. Não basta, vai ser criado um fundo de desenvolvimento regional com 3% da arrecadação do IBS e a regulamentação será dada por lei complementar, por exemplo. Não, porque se a reforma passar hoje, você já vai ter problemas para lidar. Tem migração de empresas no território nacional, migração de indústria no território nacional. E aí, você vai ficar esperando para quando sair essa lei complementar? Não se sabe, não tem prazo, né? E aí, isso é muito necessário, a gente ter uma disciplina muito clara e algo importante ali para o que vai ser feito com esse dinheiro e como que você vai compensar a situação de regiões que vão ter um desemprego em curto prazo. E isso não está definido de forma clara na reforma, né? Essa é uma crítica muito grande e que o parlamento precisa evoluir nesse debate, tá? Ele precisa melhorar nesse debate aí, com certeza, tá bom? Há um risco não baixo, tá? Que não é pequeno, de ter regiões que vão passar dificuldade, que vão passar um certo tipo de carência, principalmente se você tiver migração de indústria, migração de empresas importantes, né? Se você tiver empresas, indústrias, que são ligadas à cadeia produtiva do agro, né? Então, por exemplo, sei lá, uma empresa, indústria que produz sacas que vão ser usadas no milho ou na soja, por exemplo. Ou uma empresa, uma indústria que produz fertilizantes, que produz ração, que produz tudo mais. Isso, cara, isso aí eu não acredito que vai ter tanto problema nesse tipo de setor. Por quê? Porque o interesse dele é ficar próximo do cliente. E aí o Mato Grosso é um grande cliente e tal, então essa empresa, eu acredito que ela tem o potencial de permanecer onde ela está. Se ela estiver no Mato Grosso, ela vai ficar aí, né? Agora, se você tem uma empresa que produz uma coisa que não tem muito a ver com a cadeia produtiva principal do Estado, aí você tem um problema. Por isso que eu falo que o Estado ele precisa se antecipar à reforma e identificar quais são os seus pontos de fragilidade, né? Então, tem regiões que eu tenho uma indústria aqui que não tem muita relação com a cadeia produtiva do Mato Grosso e que eu tenho certeza que ela vai sair daqui no momento que ela perder o benefício tributário. Pronto. Então, nesse caso, eu acredito que o Estado, o município, enfim, ele tem que atuar ali de uma forma para minimizar o dano, né? Minimizar o dano, como assim? Já tenho algum recurso aqui para desenvolvimento regional, já quero desenvolver outras potencialidades da região e tudo mais. É importante se antecipar, porque se a reforma vier, claro que ela vai ter um tempinho de transição aí, né? O período para o consumidor é um período de mais ou menos 6 anos e o período para o Estado é um período de quase 50 anos. Mas mesmo assim, né, tem empresas que fazem planejamentos estratégicos aí de 5, de 10 anos, de 15 anos para frente, que ela não vai ficar ali numa situação que ela sabe que vai piorar. Entendeu? Pode ser que tenha uma transição, mas vai piorar no curto prazo, daqui a 5, daqui a 6 anos, ela vai embora hoje, né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Acho que o primeiro ponto é o Estado pensar onde que estão os seus gargalos, onde que estão os pontos que são mais críticos caso passe uma reforma, né? E aí ele pensar em fazer a sua própria reforma também, né? Porque uma coisa que eu tenho falado muito também é que estados e municípios eles têm se tornado, aí, nos últimos 10 anos, a maioria deles, mais dependentes de transferências da União, né? Então, a União ela é a que mais arrecada na nossa federação, e aí a gente vai se tornando cada vez mais dependente daquilo que a União nos transfere. Mas também tem uma razão bem clara, que a União, ao mesmo tempo, ela delega para estados e municípios cada vez mais atribuições, seja na saúde, seja na educação, enfim. Então, eu ia até entrar numa pergunta, porque assim, se discute muito a questão do Pacto Federativo, e justamente assim, você tem uma reforma tributária, você tem a União abocanhando 65% de toda a Receita Nacional e o resto dividido entre estados e municípios, sendo que são nos municípios e nos estados que as despesas acontecem efetivamente, né? As despesas de infraestrutura, de tudo. Essa reforma ela pode dar uma sacudida nessa questão do Pacto Federativo, do seu ponto de vista da distribuição dos recursos públicos? Olha, assim, há estudos, por exemplo, tem um estudo do Sérgio Gobetti, que foi um dos pesquisadores que falou no GT da reforma tributária agora, né? Eu tenho acompanhado bastante o
os debates, porque eu tenho ajudado um dos deputados que são membros do GT, e basicamente ele diz o seguinte, que um grande percentual das receitas de impostos, por exemplo, ISS, né, que é de município e tudo mais, essas receitas ficam com os municípios mais ricos do Brasil, certo? E que são mais ou menos 60 municípios dentro dos mais de 5 mil que a gente tem. Né? Então, hoje em dia há uma concentração grande, por quê? Porque você tem, suponha, grandes empresas que têm a sua central em um determinado município, em um determinado estado, sei lá. Imagina o município, o estado que é a sede da Netflix, a sede da Amazon, a sede do Mercado Livre, a sede né, de várias, né, essas empresas multinacionais, elas têm uma sede no Brasil. Né? Então, o local que é a sede do Brasil, cara, vai receber muito dinheiro. Né? Então, assim, elas vão arrecadar muito, muito, muito mesmo. Né? E, assim, há um estudo falando o seguinte, que essa reforma ela tem um potencial de ser benéfica, em termos de arrecadação, para a maioria dos municípios. Só que isso vai demorar, entendeu? Isso vai demorar. Vai levar um tempo até rolar, até acontecer essa transição. Daquela empresa que tem um benefício tributário, ela sair da região local e você colocar algo no lugar. Quando você colocar algo no lugar, essa nova empresa, esse novo polo consumidor, etc., ele vai gerar uma receita tributária, em boa parte dos casos, mais alta. Só que isso leva um tempo. Né? Porque aquela empresa anterior, ela tinha isenção tributária, né? Vamos lembrar isso, que ela tinha isenção tributária. Como ela tinha isenção, ela já não pagava tanto assim para o cofre do Estado, entendeu? Ela vai ter uma isenção, mas é uma promessa muito para o futuro. E é por isso que essa reforma, ela gera dúvidas e problemas, questões de curto prazo. E ela precisa evoluir nisso se ela quiser passar, na minha opinião. Se ela quiser passar, vai ter que passar por isso. Promessas de futuro não vão resolver os problemas de curto prazo. Né? E aí, como você estava citando, o Mato Grosso, assim como qualquer outro estado, tem tido cada vez mais demandas. Claro que ele vai ter que receber mais dinheiro para isso, né? Cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar do transporte e tudo mais. Né? E, claro, vai precisar de mais dinheiro vindo da União. A União vai ter que transferir mais. Tudo mais. Então, essa reforma é uma grande aposta de crescimento econômico, você aumentar a PIB e tal, para transferir isso aí para mais um pouco para estados e municípios. Mas isso não é uma desculpa, na minha opinião, para você não arrumar a sua casa, não olhar para dentro e ver o que pode ser melhorado. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, por exemplo, eu fiz um trabalho recente com a Associação dos Cartórios da Bahia. E lá, na Bahia, quase 70% dos imóveis há uma estimativa que eles são irregulares. Eles não são regularizados. Ou seja, às vezes são imóveis que estão ali que você prejudica a vida do cidadão, porque se o cidadão tem um imóvel regular, tem escriturado, ele pode tomar crédito, né? O crédito fica mais fácil, ele pode, às vezes, ter uma tranquilidade maior se ele precisar vender a casa, vende mais fácil, porque você pode financiar, né? Você pode comprar mais fácil, porque o imóvel regularizado pode ser financiado também, né? E isso prejudica os cofres do Estado, porque o imóvel regular, muitas vezes, ele não paga IPTU, muitas vezes ele não paga o ITR, por exemplo, muitas vezes ele não paga vários outros impostos que estão na cadeia, na transmissão do bem, o ITBI, por exemplo, o ITCMD, que são impostos que às vezes é um percentual pequenininho da arrecadação do Estado, porque o Estado às vezes não age tanto no sentido de regulamentar isso e de gerar condições para você arrecadar mais. Entendeu? Então, assim, claro que a gente tem se tornado mais dependente de recursos da União e temos mais demandas, mas isso não é desculpa para a gente não procurar uma solução caseira para melhorar as competências tributárias, para melhorar a administração, às vezes até para cortar gastos desnecessários, arrumar a casa, porque e se a reforma vier de uma forma ruim para o Estado? Né? A gente precisa se prevenir com relação a isso. Eu queria, para a gente finalizar, pegar só o exemplo do do etanol de milho, porque nós produzimos muito milho, a maior produção do país, e, obviamente, isso fez com que plantas industriais de etanol de milho, de derivados, se instalassem aqui no estado. Vem um processo de investimento muito alto, né, que gera muito emprego, enfim. Mas esse produto ele não vai ficar aqui, ele não vai ser consumido aqui, ele vai para fora.
ele vai para o resto do país, né? E vai, boa parte, ser exportado. Nesse caso, quer dizer, considerando aí a tributação no destino e tal, isso não prejudica em si a empresa que está produzindo, né? Prejudica o Estado que deixa de arrecadar aquilo que é vendido para fora. É isso? É mais ou menos isso, assim. Primeiro que se for exportado, produtos exportados, eles têm Exonerar. isenção de praticamente todos esses impostos. Então, assim, não vai mudar muita coisa, tá? Na exportação, o que vai acontecer é que a empresa vai receber uma grana, vai receber o lucro dela, e aí ela vai recolher só os impostos sobre o patrimônio delas, imposto de renda, CSLL e tudo mais, né? E mesmo a CSLL ela é isenta em vários casos. Tem uma questão tributária importante para os cofres do Estado, né? Eu acredito que, como o É etanol isso. ele é da vocação do Mato Grosso, né? A gente não tem o que falar com relação à empresa sair daí. Eu acho que a cadeia permanece e a geração de emprego permanece. Agora, o problema é a arrecadação para o Estado, realmente. Professor, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Nossa República. Infelizmente, nosso tempo acabou. Acho que é um assunto importante que deve ser tratado bastante, que deve ficar mais perto da população para acompanhar o que está acontecendo, porque com certeza vai afetar de uma maneira ou de outra a vida de todo mundo, né? Então é importante que se discuta isso. Quero lhe dar os parabéns. Eu assisti recentemente uma palestra em Brasília sua sobre esse assunto da reforma, fiquei encantadíssimo com a sua didática e eu fiquei muito impressionado com a sua palestra, um evento público importante lá de gestão pública, e um assunto realmente, foi a primeira vez que eu consegui enxergar a dimensão desta reforma. Mas olha, brigadíssimo, parabéns pelo seu trabalho e vamos torcer porque as coisas não sejam tão ruins assim, não é verdade? Mauro, fico muito feliz pelo convite aí, muito obrigado. Eu espero ter esclarecido alguns pontos da reforma, né? Claro que o tempo é curto, tem muito mais coisa para falar, né? A gente na palestra, inclusive, falou muito mais, né? Vários outros aspectos que a gente não teve a oportunidade de tratar aqui, mas eu espero que quem está assistindo a gente aí consiga refletir um pouco sobre os temas. A intenção é boa, mas a gente precisa estar atento aos detalhes, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Tem detalhes que vão prejudicar, sim, alguns estados, vão prejudicar alguns municípios, e a gente precisa se preparar para isso, né? Eu acho que tem empresas que já estão pensando nisso, tem entes que já estão pensando nisso, né? Eu já tive convite para apresentar palestra em outros lugares, porque o pessoal está pensando, poxa, a galera aqui da minha região não está pensando muito na reforma, não está pensando muito no que vai acontecer, e eu acho que a palavra de ordem é essa: a gente precisa entender, precisa estudar, acompanhar os meandres da reforma e se preparar, né? Nós precisamos agir previamente, porque quem se conformar primeiro à nova situação da reforma, se ela passar, vai sair na frente, com certeza, porque o fim vai ser o fim da guerra tributária, mas vai começar uma nova guerra para a atração de empresas, e quem sair na frente vai se dar melhor. Professor, muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana. Grande abraço a todos.